Bom, olá, sétimo ano, vamos começar nossa primeira aula gravada. Tá muito estranho conversar com essa câmera, mas a gente vai se acostumando, vocês também vão pegando o ritmo. Vamos ver o lado bom, né? A aula tá gravada, então vocês podem pausar, voltar a hora que quiser, assistir quantas vezes quiser, tudo bem? Então, a gente parou aí, nossa aula foi interrompida, a gente estava terminando o capítulo de equivalência de áreas. Mas eu acho importante a gente dar uma retomada, conversar alguns conceitos, porque aquele dia, na segunda, vocês estavam eufóricos, já sabiam que não ia ter aula, então não estavam prestando atenção direito na aula. Então acho que é importante revisar esse conteúdo, porque ele é muito importante, tá? Tudo que vocês aprendem, a matemática que vocês aprendem no sexto e no sétimo, é o que faz vocês irem bem no oitavo e no nono, tá? Esse é o segredo. É o sexto e o sétimo ser bem feito pro oitavo e nono dar certo, é mais ou menos isso. Tá? Então, o capítulo tem esse título, equivalência de áreas. Equivalência, a gente conversou. A palavra equivalência remete a coisas de mesmo valor, coisas iguais. Como a gente está dizendo de área, a gente vai estar tratando de áreas iguais. Então, para eu ter duas figuras, por diferentes que elas sejam, para eu ter duas figuras equivalentes, essas figuras precisam ser áreas iguais, mesmo que o formato delas seja diferente. Se as áreas forem iguais, elas são figuras equivalentes, elas servem para a mesma coisa, ocupam o mesmo lugar no espaço, é isso que eu quero dizer, tá bom? Então, aqui eu coloquei um exemplo, ó, um triângulo e um retângulo, figuras diferentes, de formatos diferentes, mas que quando a gente faz o cálculo da área, dá exatamente o mesmo valor. Então, área do triângulo, eu multiplico a base pela altura e divido por 2, essa é a fórmula. A base é 4, a altura é 3, multiplicação dá 12, dividido por 2, 6. Área do retângulo, a base é 3 e a altura é 2. Quando eu multiplico as duas, que é a fórmula da área do retângulo, base vezes altura, também dá 6. Por mais que essas duas figuras sejam diferentes, a área delas deu igual. Ou seja, são figuras equivalentes. A gente conclui que elas ocupam o mesmo lugar no espaço, certo? Bom, eu vou falar agora um pouquinho de um exemplo, onde a gente usa essa matéria de equivalência de áreas para resolver um exemplo. Nos exercícios que a gente viu, qual era o problema? Era dada uma figura pra gente sem fórmula de resolução da área, então uma figura que não é as que a gente conhece, retângulo, triângulo, trapézio, paralelogramo. O que a gente tinha que fazer? A gente subdividia essa figura maior em áreas menores, que eu sei calcular, e como a gente está dizendo equivalência de áreas, o que significa isso? A hora que eu junto todas essas áreas pequenas, elas me dão a figura grande e a área é equivalente. Por quê? Porque ocupa o mesmo lugar no espaço. Tudo bem? Então agora a gente vai fazer um exemplo disso. Bom, tá aqui o exemplo que eu tinha falado para vocês. Então aqui nesse exemplo eu estou pedindo para calcular a área dessa figura a seguir. Eu dei algumas medidas, algumas dimensões dela. E observem, essa figura não tem uma fórmula conhecida, ela não é um triângulo, ela não é um quadrado, um retângulo, um paralelogramo e nem um trapézio, que são as figuras que a gente conhece as fórmulas, certo? Então qual que vai ser a estratégia? Eu vou dividir essa figura em figuras que eu sei a fórmula e que eu consigo calcular a área. E aí depois no final, como eu estou dividindo a própria figura, é só juntar as áreas que eu vou ter a área da figura total, ok? Então tá. Eu vou dividir essa figura em outras figuras que eu sei calcular a área. Não existe uma única divisão, tá? Cada pessoa pode dividir de um jeito, ok? Então eu vou fazer aqui a divisão que eu enxergo. Se você aí na sua casa enxergar outros traços, outras divisões, faz e vamos ver se o resultado bate, tá bom? Aí daqui a pouquinho na live a gente conversa sobre isso, tá? Então eu enxerguei essa divisão aqui, ó, formou um retângulo. Retângulo a gente sabe calcular a área. E consigo dividir aqui. Formou outro retângulo maior e um triângulo que eu também sei calcular a área. O importante agora é, será que eu sei as medidas de todas essas figuras? Eu vou chamar essa figura de A, B e C, ok? Então a gente tem que calcular a área dessas três. Se tiver fácil para você, você pode fazer essa área de cabeça e colocar o resultado aqui no interior. Depois é só somar as três, tá? Aqui eu vou fazer separadinho passo a passo por questão de melhorar a explicação, ok? Então tá, figura A é um retângulo. Para calcular a área da figura A, vou colocar área A. A área
da figura A, ok? Eu preciso da base e da altura, porque ela é um retângulo, e retângulo a gente calcula dessa forma, tá bom? Quanto mede a base da figura A? A base é essa medida aqui, vocês concordam comigo? Essa aqui que eu rabisquei. Este traço tem exatamente a mesma medida do traço que está em cima, ou seja, a base mede 2. Então, é 2 vezes. A altura do retângulo A já está dado aí, é 3. Então, a área A mede 6, ok? Próxima figura, B, que também é um retângulo, tudo bem? Então, também vamos precisar da base e da altura. Bom, vamos observar então. A base da figura B é essa medida aqui, vocês concordam? Desse ponto até este. Tem outro segmento nessa mesma figura que tem a medida, ó. Se a gente subir, a gente encontra o número 4. Como é um retângulo, as duas bases são iguais, então essa medida é 4. E agora eu preciso descobrir a altura do retângulo. Ele não me deu, só que ele deu 2 segmentos que completam essa altura. Então, esta medida aqui é 3 e essa outra medida também é 3. As duas juntas completam a altura da figura B, ou seja, 6. E aí, essa área B completa 24, certo? A última que a gente vai calcular é a área da figura C, que é um triângulo. Triângulo, eu preciso da base multiplicada pela altura e dividido por 2. Então tá, preciso saber a base da figura C, que é esse tamanho aqui. Ele também não deu logo de cara. O que ele deu foi a base da figura original, da figura total, que vale 8, e as outras duas medidas a gente conseguiu encontrar. Essa medida é 4, esta medida é 2. Bom, esse pedaço é o que falta desses caras para completar o 8. Se aqui é 2 e aqui é 4, já deu 6. Para completar o 8, falta 2. Ou seja, essa base mede 2. Agora eu preciso descobrir a medida da altura. A altura da figura C tá encostadinha com o triângulo, com o retângulo B, não tá? Então é a mesma altura, elas compartilham essa altura. Ou seja, também vai ser 6. E vou dividir por 2. 2 vezes 6, 12. 12 dividido por 2, 6. Perfeito? Bom, agora para eu conseguir a área total, que é a área da figura original, a área inteira, eu vou somar a área A com a área B e com a área C. Ou seja, a área total vai ser 6 mais 24 mais 6. 6 mais 24, 30 mais 6, 35. Então, essa é a resposta da área da figura inteira. Bom, se existisse uma fórmula que calculasse essa figura, com certeza o valor seria esse. E se você aí na sua casa dividiu essa figura de outra maneira e encontrou esse valor, tá perfeito, tá bom? Eu vou pedir agora para vocês realizarem alguns exercícios que ficou faltando do capítulo pra gente terminar. Porque na segunda-feira que a gente teve aula, antes de paralisar tudo, eu lembro que a gente fez alguns, e pelo que eu anotei aqui, a gente fez até os 6 da página 177. Vou pedir então para vocês fazerem nesses minutinhos restantes de pré-aula, o 7, o 8 e o 9 da página 178, tá bom? Aí daqui a pouquinho na live a gente corrige, tá bom? Beijão e até daqui a pouquinho.